Shalom, eu sou a Bispa Renata e eu quero iniciar um estudo com vocês que se chama Amargura. Faz muitos anos que o Senhor colocou esse estudo no meu coração, já ministrei muitas vezes, mas confesso que eu nunca fiz vídeo, né? E eu quero falar com você porque a amargura é um sentimento que às vezes, né, todo mundo diz assim, mas eu não sinto, eu não tenho, mas na verdade todos nós somos atacados. E na verdade o inimigo ele sabe exatamente como ele faz isso para bloquear, para nos tirar do propósito de Deus. Eu tenho uma definição, que eu tenho uma apostila sobre a amargura. E a definição que eu dei foi exatamente isso, que quando o Senhor ele começa a arrancar as raízes, né, de amargura, de ressentimentos, ou seja, de sentimentos negativos, isso trará o quê? Fundamento para que nós possamos conhecer a multiforme sabedoria de Deus. Ou seja, quando eu estou na santificação, quando eu não estou no processo de me santificar, de me purificar, eu estou assim, eu tenho um alinhamento com Deus. E eu fico sensível, na verdade, nos propósitos do Senhor, e eu consigo ver, né, da forma que o Senhor quer. Mas quando meu coração está cheio de ressentimento, cheio de rapina, na verdade, isso me distancia. E nós vamos ver algumas pessoas da Bíblia mesmo, homens de Deus, que foram atacados por esse sentimento. E por um breve momento, assim, houve uma cegueira espiritual. Então, isso me chama muita atenção, porque a todo momento parece que Satanás não desiste da gente, né? A gente acha que ele vai vir com um rabão, com um tridente, para nos colocar entre a parede. Não, queridos, é uma coisa muito sutil. E às vezes quando nós percebemos, nós já saímos do propósito de Deus, ou já perdemos a visão de algo específico, que é o nosso chamado. O que é o mais importante para a minha vida e para a sua vida é verdadeiramente estar ligado com o Senhor. Mas parece que não, é muito tênue, sabe? Entre viver uma vida no Espírito e estar ao mesmo tempo na carnalidade. Porque na verdade a nossa alma, as nossas emoções criam muitas coisas paralelas, que parece que mas não é. E aí, para nós começarmos esse estudo, para nós meditarmos juntas, eu quero compartilhar com você em Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 14 ao 29. Eu não vou chegar até o 29, mas ele é uma extensão e é muito bacana que você realmente abra sua Bíblia nesse momento, sabe? Faça o seu devocional, porque eu tenho assim a plena convicção que o Senhor vai falar muito mais no teu coração. Ele vai estar percebe-se que na verdade essa ministração é exatamente isso. Deus vai tirar as raízes para fundamentar algo forte, né? Hoje, esse final de semana aconteceu algo tão estarrecedor, né? Que nós vimos uma casa de 3 andares, assim, do nada cair e ficar só em tijolos, em cimento e em poeira, né? Uma coisa tão, que parecia que estava tão edificado, né? Que parecia assim ser a casa mais bonita da rua, né? E de repente ela veio abaixo. E isso assim, como Deus ministrou meu coração, como eu me lembrei da parábola, né? Que o Senhor Jesus fala da casa da areia. E hoje eu tive a oportunidade de ver o dono dessa casa falar. E assim, é um trabalhador, é um homem que perdeu, o carro dele estava lá na garagem, né? E ao mesmo tempo ele diz assim que foram 10 anos para fazer aquela casa, ele trabalhando, botando um pouquinho, terminava uma coisa, começava outra, né? Iniciava-se, mas eu achei interessante que o repórter perguntou para ele, mas você chamou um engenheiro para fazer a planta? Ele, não, porque aqui não é assim, porque a gente sabe, na periferia, nas comunidades, as pessoas vão fazendo, né? Vão chamando pedreiros e vão dando forma naquilo que lhe cabe no bolso. Então, assim, ao mesmo tempo, foi uma coisa não planejada, muito bem planejada. Então, 10 anos de trabalho, de suor, veio abaixo. E eu achei interessante que ele diz assim, se Deus me der graça, eu vou arrumar o que foi destruído dos meus vizinhos e eu vou começar tudo de novo, mas agora de uma forma inteligente, você entende? Nós não podemos fazer nada na aparência, e é isso que esse estudo traz para o meu coração e para o seu coração. Ele traz um confronto, não é para você ver, a gente participar desse estudo para que tu olhe assim para o teu marido, para que tu olhe para o teu vizinho, para o teu pastor, não, que verdadeiramente nós precisamos, essa igreja do século 21, que é uma igreja tão mimada, tão engodada, nós precisamos voltar e nos voltarmos ao Senhor e dizer, Senhor, o que eu preciso, né? E aí, em suma, no capítulo
versículo 14, ele diz assim: segui a paz com todos e persiga a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. E sim, até eu uso essa forma muitas vezes para dizer, sem santidade ninguém verá Deus. Mas quando nós vamos estudar, na verdade, esse versículo, ele está simplesmente dando um alerta, ou seja, ao mesmo tempo ele está trazendo uma ferramenta, um segredo, sabe, do Senhor para as nossas vidas, porque a santificação aqui não é algo pejorativo ou algo, uma condição, né? Que às vezes nós pastores, pregadores, a gente gosta de citar, mas não é algo assim, não é uma condição. O Senhor está dizendo aqui, ele inicia dizendo, né? O apóstolo, ele inicia dizendo essa epístola, que alguns acreditam que foi Paulo, outros acreditam que foram outros, porque o livro de Hebreus é uma incógnita, né? Ninguém sabe quem escreveu, né? Então tem aí um monte de achismo, ou, na verdade, doutores aí que vêm estudando e acham que a escrita é muito semelhante ao perfil, à personalidade do apóstolo Paulo e de outros. Em suma, também, isso não tem que ser ressaltado hoje. Eu quero falar sobre a amargura. Então, ele está dizendo aqui que nós devemos buscar santificação, nós devemos buscar a paz, se possível com todo mundo. Então aqui esse apóstolo também, ele está salientando, ele está dizendo algo que às vezes não depende só, né, da gente de ser. Tem pessoas que são tão amarguradas, são pessoas que são tão machucadas com o seu passado, ou com pessoas, enfim, né, quem já não teve essa experiência de conhecer pessoas que dizem assim, não gostei de fulano, eu sou assim, quando eu olho pra cara da pessoa e não bateu o meu santo, né, que às vezes as pessoas dizem, quando eu não gosto, não adianta, acabou, não tem, e na verdade isso não existe, é a amargura do nosso coração, né, Freud diz que é uma projeção que está acontecendo, enfim, mas eu quero te dizer dentro da palavra que esse versículo, ele traz uma significação, assim, um simbolismo, um significado para minha vida e para sua vida muito importante, porque ele está falando assim, que nós precisamos buscar a santidade, que é estar debaixo da graça de Deus. Irmãos, nós precisamos entender o que é a graça do Senhor, e nós precisamos, sabe, usar desse artifício, dessa grandeza, desse presente do Senhor, né, que é assim, que não tem preço a ser pago, é a graça do Senhor para o seu povo. E aí ele diz assim: atente ou cuide diligentemente e fique na guarda para vigiar uns e outros, e observe que nenhum retroceda e seja faltoso da graça de Deus. Ou seja, bênção, o que é a graça de Deus? Bênção de Deus e favor imerecido é a graça. E que não haja raiz de amargura, ressentimentos, ódio, aversão a outra pessoa, que começa a brotar no meu coração e no seu coração, que torna tormento. Sabe o que é tormento? Quando a gente está no lugar, né, e fala o nome da pessoa, pronto, acabou, parece assim que aquela atmosfera de paz, aquela atmosfera de harmonia, parece que sai e vira um peso, né? Parece que os céus ficam de bronze, cerrados. Ou seja, na verdade o problema não é com o outro, o problema é comigo e com você. As nossas emoções estão deterioradas, né? E quando eu digo isso, a gente não pode dizer que do outro, a gente tem que olhar para nós, porque nós somos humanos, né? Nós temos um cérebro, nós temos aí todo um corpo físico, nós temos os nossos pensamentos, nós temos as nossas emoções, nós temos os nossos mecanismos de defesa, a gente tem muita coisa trabalhando dentro de nós. Então, o que eu vejo quando o Senhor traz esse alerta, que nós precisamos nos autoanalisarmos, né? E aí o que ele diz? Atente, cuide, ou seja, cuide da igreja, cuide dos irmãos, né? Para que ninguém fique fora da graça de Deus. E aí às vezes começa a acontecer aquelas picuinhas na igreja e nós somos os primeiros a falar, não, realmente é verdade, aquele irmão lá é devagar pra caramba, não, realmente o louvor tava uma porcaria, não, realmente eu acho que essa igreja não tem intercessão. E nós começamos a falar, queridos, a gente às vezes empresta a nossa boca pro diabo, e eu gosto sempre de falar realmente no plural, porque nós somos seres humanos, então assim, não tem essa coisa de, eu não faço, mas nós precisamos de cuidar um do outro, né? Às vezes eu tô naquele dia de querer falar demais, e aí às vezes a pessoa, né, vigia, não, se atenta, não é por aí,
né? E eu, às vezes, eu converso, eu não falo com maldade, mas às vezes eu faço uma observação. A semana passada eu fiz uma observação de algo que eu tava preocupada com a pessoa, mas eu falei, tipo, na hora errada e no tempo errado, eu não sei, assim, não foi nada, né? Não foi nada, como se diz, de fofoca, nada disso, mas foi uma coisa que poderia, entendeu? Poderia acontecer. Graças a Deus eu estava falando com pessoas curadas e pessoas que me conhecem, mas às vezes, sabe, às vezes é aquela coisa assim de a pessoa, poxa, não gostei do corte de cabelo da irmã, né? Acho que não ficou legal, era tão bonito quando ela tinha cabelo tal, e às vezes você fala, é mesmo, é verdade, não sei o que, bababá, e isso às vezes vai no ouvido do outro de uma outra forma que causa amargura pro irmão, e às vezes também, então às vezes nós somos, muitas vezes, como se diz, como se diz assim, eu ia falar de macete, mas às vezes nós temos essa arma de não levar a paz, mas levar o ódio, levar o ressentimento, né? Então, é isso que eu peço para que vocês reflitam. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente fala, na hora que a gente fala e da forma que a gente fala, né? Isso às vezes causa uma confusão, e depois, às vezes, até causa uma dor dentro de nós. Por exemplo, que às vezes depois eu fico, mas não foi isso que eu quis dizer. Então é uma coisa assim que eu vigio o máximo, já para não falar. Volto a dizer, é humano, todos nós cometemos esses erros, mas nós precisamos entender que o Senhor está dizendo assim, cuide da igreja, cuide dos seus relacionamentos, cuide para que os amigos, cuide para que a sua família, cuide para que a sua igreja não fique fora da graça de Deus. Essa é a santificação que ele está dizendo no versículo 14, porque sem santificação ninguém verá Deus, sem uma pessoa com um relacionamento interpessoal, sem uma pessoa que, na verdade, não é curada nas suas emoções, ela não consegue fundamento, sabe? Ter sapato, essa casa que desabou. Por quê? Porque a gente percebe que tinham colunas, mas, na verdade, lá embaixo, era tudo lá embaixo, o segredo da terra, quantidade de ferragem, quantidade como se diz, de cavar, né? De profundidade, o segredo do cimento, da ligadura para que elas se liguem. E eu acho interessante que Deus fala isso tudo na Bíblia, de comprimento, de profundidade, de largura, né? Tudo isso é um segredo para quem é arquiteto, para quem, né, aí curte engenharia, entende muito bem essa fala, esse simbolismo, essa alegoria que o Senhor Jesus vem trazendo na sua palavra. E é isso que ele está dizendo, que nós precisamos cuidar. Quando ele faz tudo no jardim do Éden, ele constrói tudo, ele fala o quê? Para o homem, guarda. O que é guarda? Né? Vigia, guarda, né? Tome cuidado para que nada dentro, não é assim que a gente espera da polícia, com o simbolismo do guarda, né? Não vai acontecer nada aqui na minha rua, porque na minha rua tem guarda, né? Assim, o guarda não vai deixar nada me acontecer. É um sentido de segurança, e a segurança aqui é a graça de Deus, é a graça de Deus. Então, irmãos, não empresta a sua boca pro diabo colocar amargura no teu coração e no coração do irmão, sabe? Mas seja realmente alguém fundamentado nas suas emoções e nos seus sentimentos. Depois ele diz assim, para que ninguém seja culpado do vício sexual ou se torne profano, como foi Saul, que ele vendeu seu direito de primogenitura, ou seja, o seu chamado, e ele, por associar os seus prazeres carnais, ou seja, o direito dele de primogenitura era o melhor, era uma unção específica sobre a vida dele, na verdade era um chamado, mas o que acontece, o orgulho de Esaú foi muito maior, porque percebe-se, como ele era um caçador nato, ele era um homem próspero, Esaú, eles já eram homens, né, resolvidos, e aí ele vai caçar, e aquele dia ele não caça nada, e ele volta muito nervoso, Jacó tá lá fazendo aquele guisado lá, e ele simplesmente está morrendo de fome, e ele pede, dá-me desse guisado para que eu coma, e Jacó já vinha desejando muito o chamado de Deus, e aí o que ele diz? Então me vende o teu direito de primogenitura, que Esaú diz, o que vale? Pra que vai prestar esse direito de primogenitura? Eu só tô sofrendo, eu só passo luta, não é assim? Às vezes a nossa fala
às vezes é assim, é dessa forma que nós começamos a murmurar e nós saímos de um processo de fundamentar o nosso chamado para um processo de demônios, de tormenta, né? Tormenta vir sobre nós. E esse não é o propósito de Deus na minha vida e na sua vida. E aí o que acontece por orgulho dele, porque um homem, né, um homem que era já um nato, que era um homem reconhecido, era um homem que estava estabelecido, será que ele não tinha uma banana na casa dele para comer? Comesse um cacho de banana. Será que ele, sei lá, não tinha um pão para comer? Será que ele não tinha servos para dizer assim, ó, vai lá no tal lugar, vai lá no McDonald's e traz aí para mim, né, não sei quantos hambúrgueres para que eu mate a minha fome. Não, porque era o orgulho dele, tinha que ser na hora, tinha que ser ali. Saul, ele estava acostumado a ser servido e nunca servir, né? O orgulho dele, o ego dele falava muito mais alto. Isso são o quê? Deformidades da alma, queridos. Deformidades da alma. É essa forma que Deus muitas vezes está quebrando o meu orgulho, está quebrando o seu orgulho, justamente para fundamentar em nós um caráter nato do Senhor Jesus, né? E aí o que ele diz? Ele vende direito dele de primogenitura, né? Ele não entende que às vezes nós precisamos passar sim pelo nosso chamado. Queridos, eu não acredito em chamado que não tenha sacrifício diante do altar. Eu não acredito em chamados que não tenham uma vida de abnegação. Na verdade, eu não acredito em chamados onde as pessoas verdadeiramente não paguem um preço muito alto por ser do Senhor. Mas há uma determinação no nosso coração muito forte, que nós sabemos que nós vamos chorar, muitas vezes vai sangrar, vai doer pra caramba, mas eu não vivo mais sem a glória de Deus. É isso que o Senhor está dizendo, vá para debaixo da graça do Senhor. E aí, então aí Saul faz o quê? Saul vira um prostituto, porque depois ele vai viver os seus desejos carnais. Diz o quê? Que ele tinha noras, ele deu noras para sua mãe de propósito, noras que não deixavam a sua mãe bem psicologicamente, né? Você vê que elas ficam ali sofrendo, né? A sua mãe sofre com aquelas noras. É um homem que faz questão de pegar um monte de mulher de cada um de uma nação, fazer tudo o contrário, tudo o contrário do que Yahvé havia dito, do que o Senhor havia dito para o seu povo, e fazer tudo o contrário para os seus pais. Então, ao mesmo tempo que eu vejo assim, Esaú todo revoltadinho, e ele fazendo as coisas para confrontar os pais, entristecer os pais, ele estava fazendo isso com Deus, com Deus. Então, o que o Senhor está dizendo? Não deixe nenhuma raiz de amargura crescer no seu coração, para que você não perca a visão de Deus, porque esse é o propósito do diabo, fazer a gente ficar com ódio, com ressentimento, com falta de perdão, sabe, remoendo, porque nós perdemos a visão. E nós vamos falar de pessoas daqui para frente, de pessoas da Bíblia que passaram por isso. E aí depois ele diz assim, e Deus diz o quê? Atente, cuide, guarde, vigie. E observe para que nenhuma raiz de amargura cresça em você, ou em vocês no plural. Mas eu quero, aqui nesse estudo eu coloquei você, algo diretivo para o meu coração e para o teu coração. Ele diz assim, e não se torne culpado de vício sexual, não seja profano, a ponto de vender o seu ministério para alimentar a sua carne. Porque foi isso que Esaú fez. E aí no versículo 17 diz assim, pois sabeis também que Esaú, posteriormente querendo herdar o título da herança, da bênção, ele foi rejeitado, desqualificado e colocado de fora, pois ele não pôde achar a oportunidade para reparar seu erro pelo arrependimento. Ele não teve a chance de reivindicar o perdão pelo que havia feito, embora tivesse buscado isso cuidadosamente com lágrimas. Queridos, é um alerta para minha vida e para sua vida, porque na verdade esse choro não disse nada para Deus, porque Deus ele esquadrinha o homem, ele nos esquadrinha quais são na verdade os nossos ideais, quais são os nossos objetivos, aquilo que nós realmente estamos sendo verdadeiros ou não. E aí o que acontece? Ele não foi verdadeiro, Esaú, ele na verdade ele não queria ficar envergonhado, sabe aquela coisa que muitas vezes a gente pede perdão pra gente não ficar numa situação de vergonha, de ser exposto. É isso que ele não queria, ser exposto na situação. Mas não houve um arrependimento, não houve um amor no coração de Esaú pelo seu chamado. E é isso, queridos, o segredo. Ame o seu chamado. Eu não entendia na palavra do Senhor, quando o Senhor ele dizia isso, sabe? Sobre
que ele amava Jacó e desprezou Esaú. Eu dizia, Senhor, mas o Senhor que deu primogenitura para Esaú, e como o Senhor amou para Jacó? Jacó fez tanta coisa também errada, absurda, mas depois na minha maturação eu entendi que Jacó, ele corria, ele queria um chamado, ele queria viver para Deus, ele queria ser do Senhor, diferente de Esaú que queria viver para ele, né? Ele vai, a sua descendência, embora de muitos príncipes e princesas, é uma genealogia muito bonita, mas ele faz o quê? Ele se mistura a outros povos, ele vai morar no penhasco, exatamente tudo que o Senhor disse que não era para o povo fazer, Esaú fez, para confrontar, para afrontar Deus. E aí o Senhor está dizendo hoje, cuidado com o teu coração. E aí vem, né, essa coisa de atente, vigie, cuide, guarda, são ações, que é uma responsabilidade da igreja. Então ele está dizendo aqui que é uma responsabilidade minha, que é uma responsabilidade sua, queridos. Ai, bispo, mas eu tô com meu coração preso e agora então tô desagradando a Deus. Então entrega o seu coração, porque às vezes a gente acha que parar, perdoar, parar de pensar, mas às vezes fica um tempo da dor, mas todos os dias faça questão de entregar essa dor nas mãos do Senhor e entender que o Senhor tem algo para sua vida. E aí, para terminar, e na próxima nós vamos continuar falando sobre a amargura, ele diz o quê? A amargura tomou conta de Esaú, e quando ele chegou a Deus em arrependimento, ele não pôde achar mais lugar de arrependimento, porque ele não estava se arrependendo, porque ele havia perdido a bênção, ele perdeu o quê? O privilégio, ele perdeu o quê? O direito de ter tudo, o melhor e o maior, né? Essa é a unção, é essa coisa que tem, esse segredo da primogenitura, essa condição, na verdade. E aí o que acontece? Cria no coração dele o quê? Uma inveja amargurada. Foi diferente com Caim? Não foi. Eu acho interessante que o Senhor diz assim, Caim, o que aconteceu? Seu semblante caiu. Então o Senhor está dando assim uma chance, estava dando uma chance para Caim chegar e falar assim, poxa, Senhor, tô chateado, sabe, Senhor, nossa, assim, Abel, eu quero falar, Senhor, parece que o Senhor gosta mais de Abel, menos, né, sabe, se abrir, e ele não fez isso, ele teve a oportunidade de chegar ao Senhor e dizer assim, Senhor, eu quero contar minha deformidade para o Senhor, hoje eu invejei, eu tenho ciúmes, eu tenho inveja, eu praguejo as pessoas, sabe, Senhor, eu quero colocar tudo aqui diante do seu altar, me limpa, porque isso é arrependimento, isso é desejar santificação, percebe-se, irmãos? Não uma coisa assim camuflada. Eu acho interessante que acho que em Juízes 12, se não me falha a memória, mas acho que sim, que o povo também começa a fazer amizade com os outros povos, e aí o Senhor usa o profeta para dizer assim, olha, agora eu falei para vocês não se misturarem com os estrangeiros, vocês foram e se misturaram, vocês aí estão com uma amizade, fazendo aliança aí com os cananeus, com os heteus, com os ferezeus. Seguinte, agora eu vou fazer o seguinte, esses povos que vocês acham que são seus amigos, a partir de hoje eles são seus inimigos. Você imagina você ter uma sogra cananeia, né? Imagina você ter, sei lá, um cunhado cananeu, sabe, sei lá, será que você tem um vizinho heteu, né? Eu fico pensando nisso. E aí o povo começou o quê? A chorar, mas era de fingimento, porque depois que Josué morreu, eles voltaram às suas práticas. Então o que acontece? Houve uma transformação? Não houve. Irmãos, nós precisamos ser transformados no nosso caráter. É essa a palavra que eu tenho para a sua vida, e a palavra que eu tenho para minha vida. Em breve, esse final de semana eu tive um sonho muito claro e o Senhor falava, eu pregava, ia pregar no lugar e o Senhor falava exatamente o que eu tinha que falar naquele lugar. E aí ele me dava duas mulheres assim na Bíblia, tremendo, só que o Senhor dizia assim, você vai falar sobre a segunda oportunidade. Então, irmãos, em nome de Jesus, o Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo ele quer falar conosco, o Espírito Santo quer nos renovar, o Espírito Santo quer nos alicerçar, sabe, fundamento, a sua casa não vai cair, existe um ministério, existe anos e anos que você buscou, que você chorou, e o Senhor agora está te chamando. Então, em nome de Jesus, lute pelo seu chamado, ame o seu chamado, em nome de Jesus. Shalom.